Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. A gente vai dar continuidade no conteúdo de notações léxicas. Vocês lembram que são notações léxicas? Bom, a gente vai dar uma olhada de novo, a gente vai relembrar e vamos focar em alguns pontos importantes nessa aula, tá bom? Então, vamos começar. Notações léxicas. Estamos na nossa terceira aula e aqui vai ser a continuação desse conteúdo, tá bom? Vamos relembrar o que são notações léxicas. São sinais auxiliares que indicam a pronúncia exata das palavras. Vocês lembram que a gente viu alguns exemplos de sinais, né, na última aula sobre notações léxicas, foi a nossa primeira aula, e nós vimos que esses sinais, eles nos ajudam a pronunciar corretamente as palavras, né? Ele fica geralmente em uma sílaba ou em uma letra, né? E ele muda completamente a maneira como a gente pronunciaria aquela palavra caso não tivesse aquele sinal, né? Ou se tivesse um outro sinal, como por exemplo a gente viu no caso do avô e da avó, não é? Que avô se escreve com acento circunflexo, aquele chapeuzinho em cima do último O, e a avó escreve com acento agudo, né? E a gente vê que o uso das letras são as mesmas letras, né? São a letra A, a letra V, a letra O. O que muda é somente o acento, né? Que vai na última letra, né? No O. E esse acento, ele muda completamente a maneira como a gente vai pronunciar e inclusive muda o significado da palavra, né? A avó é feminino e avô é masculino, né? Então, são as mesmas letras, na mesma ordem, só o que muda é o sinal, a notação léxica, né? No caso, o acento, que um é com circunflexo e o outro é com agudo, né? Esse é um exemplo de que a gente pode usar para falar da importância da notação léxica, mas tem muitos outros. Se a gente notar todas essas palavras que têm notação léxica, né, que tem algum desses sinais, se não tivesse esse sinal, a pronúncia seria completamente diferente. Alguns tipos de notações léxicas: acentos gráficos, né? Gráficos, faltando aí o plural, desculpa. A acentuação gráfica nada mais é que o uso de símbolos escritos sobre determinadas letras com o intuito de nos indicar a forma de pronunciá-la. Alguns acentos são usados nas sílabas tônicas. Isso aqui é bem parecido com o que a gente viu do conceito de notações léxicas, né? Só que por que a gente chama de acento gráfico? O que é o acento gráfico? Acento gráfico também é notações léxicas, mas nem toda notação léxica vai ser um acento gráfico, certo? É um pouco difícil de dissociar, né? De separar os dois conceitos, porque um está dentro do outro, mas vocês só precisam entender que todo tipo de acentuação, né? Um acento agudo, acento circunflexo, acento grave, enfim, todo tipo de acentuação é um acento gráfico, certo? Que tem o mesmo objetivo da notação léxica, né? Que é o sinal, é um símbolo que a gente usa para nos ajudar a pronunciar corretamente a palavra. Uma coisa que fala bem aqui embaixo, ó, nessas duas últimas linhas aqui, alguns acentos são usados nas sílabas tônicas. O que é importante aqui? O que são sílabas tônicas? A gente viu na última aula, mas a gente vai relembrar. Olha aqui. Sílabas tônicas é a sílaba mais forte em uma palavra, ou seja, que pronunciamos com maior intensidade. Então, toda palavra vai ter uma sílaba que a gente pronuncia mais forte, tá? Entenda que toda palavra tem isso. Toda palavra que a gente pronuncia tem sempre uma sílaba que a gente vai pronunciar com mais força. Mas isso não significa que toda palavra vai ter acento, né? Não é porque aquela sílaba é mais forte que a gente vai colocar um acento nele. Isso é porque tem outras regras ortográficas, outras regras na língua portuguesa que explicam por que tem palavras que a gente coloca acento e palavras que a gente não coloca, mas a gente não vai entrar nisso agora. O que é importante vocês entenderem é que a sílaba tônica ela é a sílaba mais forte de uma palavra. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer palavra aqui, vamos lá,
gato, né? A palavra gato, a gente fala o gá com mais força do que o tom, né? Não é uma mudança tão grande entre uma sílaba e outra, mas eu não falo gato, né? Eu falo gato, né? Eu passo mais tempo no gá do que no to. Deu para entender? Então, toda palavra que você pegar e pronunciar, você vai notar que vai ter uma sílaba que você passa mais tempo falando. Uma maneira da gente saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, é a gente falar devagar, como por exemplo, gato, né? Deixa eu pegar aqui outra palavra, uma palavra maior. Boneca. Viu que eu passei mais tempo no né? Então, quando você fala assim, mais devagar, mais arrastado, demorando mais as sílabas, sempre vai ter uma sílaba que você vai demorar um pouco mais. E essa sílaba que você demora um pouco mais é aquela que a gente percebe que é a mais forte, que é a sílaba tônica. Aqui, ó, exemplos de acento gráfico, né? Que a gente inclusive já viu na aula passada, né? Que são sinais também de notações léxicas. A gente tem aqui o acento agudo, né? Vamos só relembrar. O acento agudo, que é usado para indicar os sons abertos das vogais tônicas, certo? O que são som aberto? Vamos relembrar. O som aberto é quando a gente pronuncia, no caso a gente está falando de vogal, tá? Porque a acentuação sempre vai ser na vogal. Estou falando acentuação, esses acentos aqui, ó. O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Sempre vai ser nas vogais. Não existe acento agudo, circunflexo ou grave, pelo menos na língua portuguesa, que seja feito em consoante. Então, quando eu falo de som aberto, eu estou falando das vogais. Então, como é que eu vou pronunciar uma vogal abertamente? É quando eu abro mais a boca para falar, né? Eu falo A, E, I, O, U. É como se eu falasse para fora, né? Eu jogasse a vogal para fora. E aí, quando a gente tem numa palavra essa vogal sendo tônica, né? E dependendo também da regrinha lá ortográfica, se ela permitir um acento, com certeza vai ser um acento agudo. Se o som é aberto, com certeza o acento que a gente vai usar vai ser agudo, certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. A gente tem, cadê? Tá aqui. A gente tem chá, pé, língua, nó, saúde, né? Percebe que a gente está pronunciando as vogais bem abertamente, né? A gente está jogando para fora. Vamos pronunciar aqui junto com a tia para vocês poderem sentir isso também. Vamos lá, pronuncia depois de mim. Chá, cadê? Pé, língua, nó, saúde, né? Viu aí como a gente abre a boca para falar e joga essas vogais para fora, né? A impressão é essa. Só falar aqui um parêntese, desculpa a minha voz, é porque a tia tá rouca um pouco ainda. Então vai ter algumas palavras, como por exemplo aqui o chá, que eu não consegui pronunciar direito, mas é por conta da minha voz, tá? Então me perdoe, vou tentar falar de uma maneira mais explicada possível, né? Que dê para vocês entenderem. Mas espero que não atrapalhe a aula em nada não, tá? Então vamos aqui, o acento circunflexo. Quando é que a gente usa ele? É usado para indicar os sons fechados das vogais tônicas. O acento circunflexo é usado apenas nas vogais A, E e O. Bom, tem dois pontos aí importantes. Que a gente só vai usar o acento circunflexo quando o som da vogal for fechado, certo? Já é completamente diferente da ideia do acento agudo, né? Quando a gente fala pronuncia essas vogais para dentro, né? Para cima, como se fosse essa, digamos assim. A gente fala com a boca um pouquinho mais fechada, então por isso que a gente diz que são sons fechados, como por exemplo, E, O, né? A gente fala com a voz mais fechada, acaba até ficando um pouco mais grave a voz, né? E outro ponto importante do acento circunflexo é que ele não acentua todas as vogais, somente a vogal A, a vogal E e a vogal O, tá? Não existe acento circunflexo nem na vogal I, nem na vogal U. Já aqui no acento agudo, a gente vê que ele acentua todas as vogais,
certo? O agudo acentua todas as vogais, o circunflexo somente A, E e O, tá bom? A gente tem aqui alguns exemplos de palavras que recebem o acento circunflexo, né? Portanto, a gente vai ter o A, o E e o O com o som fechado. Vamos ver aqui, ó. A gente tem câncer, purê, metrô, né? Então, vamos pronunciar aqui com a tia para vocês verem como esse som muda, né? Vamos lá. Câncer, purê, metrô. Se esse som fosse aberto, né? Dá para vocês notarem a diferença realmente do som aberto para o som fechado. Se fosse com o som aberto, aqui nós teríamos cárcere, né? A gente abre a boca para falar e vê como muda o som, né? Fica meio estranho. Aqui nós temos o acento grave, que aqui a regrinha já é um pouquinho mais diferente, até um pouquinho mais complicada. Mas vamos aqui, ó. É quando indica a união de duas letras A. Aqui tem um exemplo, fui à praia, e aqui nós temos a junção do A com A. Isso aqui a gente viu na primeira aula, né? E eu sei que é um pouquinho complicado de entender, mas vamos aqui tentar explicar melhor. Olha aqui a dica, preste atenção. A crase deve ser empregada apenas antes de palavras femininas, certo? Mas, caso fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o A virar ao, ele receberá o acento grave. Como assim, tia? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui uma caneta. Pronto. Vou usar aqui um exemplo. De novo, fui à praia. Supondo que eu não entendi nada desse negócio de depois do fui, tem um A, antes da praia tem um A, eu não entendi. Tia, como é uma maneira que possa ser que seja mais fácil, eu espero que seja mais fácil, né, para vocês. Para saber se esse A aqui recebe o acento grave ou não. Como é que eu vou saber disso? É o seguinte, eu vou reparar na palavra que vem depois do A, tá? Por enquanto, vamos esquecer aqui o fui. Eu vou olhar somente a palavra que vem depois do A, tá bom? Qual é a palavra que vem depois do A? É praia, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Praia, certo? Praia, ela é uma palavra feminina ou masculina? A gente acabou de ver que é uma palavra feminina, né? A gente diz a praia, certo? Então, isso não está me ajudando a saber se eu vou usar o acento grave ou não. Então, como é que eu vou saber? Eu vou pegar essa palavra que está no feminino e vou substituir por outra masculina. Vamos lá, vamos substituir, sei lá, por cinema. Cinema é masculino? É, né? É o cinema, né? Não é a cinema, é o cinema. Então, cinema é masculino, certo? Se eu substituir aqui a palavra praia por cinema, o que a gente vai ter? Fui ao cinema. Olha aqui. Ao. Não é mais a. Fui ao cinema, certo? Então, o que isso me ajudou? Eu percebi que se eu trocar na mesma frase, tá? Na mesma frase ainda, tá? Fui a algum lugar, certo? Se eu trocar a palavra que vem depois do A por uma palavra, né, no masculino, eu vou me atentar se aqui vai continuar sendo A ou se aqui vai mudar para ao, certo? Se aqui continuar sendo A, se fosse fui a cinema, se continuasse desse jeito, né, e fosse correto, então eu saberia que aqui eu não ia usar o acento grave, certo? Mas como aqui mudou, ficou fui ao cinema, que essa é a maneira correta de pronunciar,
Então, se eu fui ao cinema, significa que se eu fui à praia, né? Se eu fui a algum lugar que seja no feminino, então esse a vai receber o acento grave, certo? Outro ponto importante que vocês precisam saber é que o nome disso aqui, ó, toda vez que eu tenho esse a com acento grave em cima, a gente chama de crase, certo? Eu até escrevi na aula passada, tá? É sempre bom vocês lembrarem. Sempre que estiver falando de crase, a gente está falando desse a com acento grave em cima, certo? Vamos lá. Aqui, gente, é um outro momento que a gente sempre vai usar a crase, e aqui eu acho que é a dica mais fácil de todas, ó. Lembre-se de utilizar a crase em expressão que indique hora. Gente, toda vez que você for indicar hora, não tem para onde correr. Sempre vai ter o acento grave. Olha aqui, ó. Sempre vai ter o quê? A crase. O que é a crase? A crase é o azinho com acento grave em cima, certo? Né? A gente acabou de ver isso. Então, vamos aqui dar exemplos, ó. Olha aqui. Eu digo, vou estudar às 7 horas, certo? Olha aqui, toda vez que eu vou indicar a hora, esse as, né? E esse a, ele recebe sim o acento grave, tá? E vocês notem que mesmo que ele esteja acompanhado pelo S, isso aqui continua sendo uma crase, tá bom? A crase não é só quando tá assim, a crase é quando tá o A e o S também. É quando tem o A sozinho com acento grave e o A e o S com acento grave, certo? Esses dois aqui são crases, tá bom? Se eu quiser substituir isso aqui por qualquer horário ou qualquer outra frase, vou sair às 14 horas, ainda continuaria sendo esse as. Mas, olha, a gente tem aqui outros tipos de notações. A gente tem o tio, que é para marcar o som anasalado, né? É usado, e aqui é outra parte importante, é usado somente nas vogais A e O, né? Então, assim, o tio, ele indica o som anasalado. Vamos focar primeiro nisso. A gente viu na aula passada, na aula retrasada, na verdade, o que é esse som anasalado? É o som que sai pelo nariz, né? É quando a gente pronuncia, no caso a gente está falando de vogais, né? A gente pronuncia essas vogais com o som saindo pelo nariz, né? A gente está falando de an ou de o, né? Na verdade. Bom, outra coisa importante aqui é que a gente só usa o tio em cima de A, em cima de O, né? Então, as outras vogais, e U, não recebe tio de jeito nenhum, tá bom? Nunca vai saber o tio, certo? A gente só usa o tio em cima de A e em cima de O, ok? Vamos só pronunciar aqui essas duas palavrinhas para a gente poder sentir essa coisa do som anasalado, né? Então vamos lá, a gente tem aqui algodão, corações, né? Então vocês percebem quando pronunciam que essa última sílaba aqui, né, no caso, que é a sílaba que está recebendo o tio, né? Essa notação léxica aqui, a gente está pronunciando ela pelo nariz, ó. A gente fala algo normalmente, né? Você não sente o som saindo pelo nariz, mas quando você fala dão, você sente que sai um pouquinho pelo nariz, né? Então, vamos pronunciar só essa palavra aí, pronuncia depois de mim. Algodão. Sentiu que saiu pelo nariz? Aqui, se a gente notar, ó, a mesma coisa acontece. Corações. Somente essa última sílaba, que é a sílaba onde tem o tio, é a sílaba que o som sai pelo nariz, certo? Então, a gente fala cora normalmente e sons, ele sai pelo nariz. Aqui a gente tem um cedilha, né? Que toda vez que eu acho que vocês veem esse símbolo aqui sozinho, eu fico se perguntando que diabos é isso. É porque ele sempre vai vir assim, né? Ele vem abaixo do C. A gente não usa cedilha sozinho nunca. E para que serve o cedilha, né? Ele é colocado abaixo do C, antes das vogais A, O, I ou U,
para lhe dar o som de S. Aqui é outra exceção, né? Além dele só ser usado embaixo de C, a gente não usa esse embaixo de nenhuma outra letra, pelo menos não na língua portuguesa, tá bom? Na língua portuguesa a gente só vai usar o cedilha embaixo de C, tá bom? E a gente só vai usar quando a vogal que vier depois desse C for um A, ou O, ou U, certo? Por que isso, né? Do mesmo jeito que a gente fez na aula anterior, sobre notações léxicas, a gente deu uma relembrada na família do C, não é? Eu vou tentar aqui escrever de novo, como eu fiz na última aula, espero que não fique muito feio. Vamos lá. Espero que dê para entender, fique legível. Ai, que tenso. Tá, o último bem aqui. Pronto. Vamos aqui pronunciar a família do C, tá? C com A, K, C com E, Sé, C com I, Si, C com O, Có, C com U, Mu. Olha aqui, a gente nota que essas duas aqui, no caso C com E e C com I, a gente pronuncia de uma maneira diferente. O som do C aqui tá mais para um som de S, né? A gente não fala que aqui, a gente fala Sé, Si. Já os outros, o K, o Có e o U, a gente já pronuncia, né, com esse som de C, né? Não é com som de S. Então, a gente já sabe que quando o C está acompanhado de E e o C está acompanhado de I, ele já tem naturalmente o som de S, certo? E já que o cedilha é colocado embaixo de C para dar a ele o som de S, ó, como é dito aqui, para lhe dar o som de S, então eu não vou precisar usar ele quando ele estiver acompanhado de E ou acompanhado de I, porque ele sozinho já tem o som de S. Então, nesses casos aqui, eu não vou precisar do cedilha. Vamos aqui esse exemplo, por exemplo, cabeça. Olha aqui, a gente tem dois exemplos aqui do uso do C da mesma palavra. A gente tem C com A sem cedilha, então nós sabemos que a pronúncia é K, certo? Nós temos o C acompanhado de A de novo, só que esse C agora tem o cedilha, então nós sabemos que aqui nós vamos pronunciar Sá. Então aqui nós temos cabeça, certo? Aqui, ó, nós temos paçoca, né? De novo, C acompanhado com C acompanhado de O, mas com cedilha não vai ficar có, vai ficar só. Então, nós temos aqui açude, né? Nós temos o C acompanhado de U, mas tem um cedilha aqui embaixo. Então, nós sabemos que não é acude, é açude, né? Então, vamos aqui prosseguir. A atividade dessa semana vai ser de folha, tá bom? Os pais de vocês vão estar vindo na escola pegar as folhas das atividades, tá bom? Essas folhas, elas valem nota, certo? Então, é de extrema importância que seja feita. Tanto para buscar essas atividades como para deixar essas atividades, sempre vai ser na quarta-feira, tá bom? Essa aqui é a informação atualizada, tá? Sempre, toda quarta-feira, é o dia do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu responsável vir aqui na escola trazer ou deixar atividades. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então se cuidem, façam as atividades. Beijo e até a próxima aula.